Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje a nossa temática é felicidade. Felicidade seguindo as orientações de Jesus, nosso divino mestre, amigo e companheiro. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. E quem assim o fizer, receberá ao final uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, ou imantada, que vai complementar o nosso momento de oração e meditação, quando da fusão das energias na prece final. Até já às 20 horas, na gratidão infinita, por agora e todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje a nossa temática é felicidade. Felicidade seguindo os conhecimentos, seguindo tudo aquilo que o Mestre nos deixou aí de forma espontânea, muito simples, muito objetiva, sem rodeios, aonde qualquer um de nós consegue compreender. Nós não podemos nos esquecer que nós, ao longo da nossa jornada, nós trazemos crenças de outras encarnações, quer dizer, coisa que nós acreditamos, que nos foi passado como uma verdade, mas que passado uma análise, um crivo mais aprimorado, nós vamos vendo que não procede. Mas nós trazemos isso conosco de encarnações passadas. Somos habitantes de um planeta de provas e expiações. É uma ponderação que nunca podemos esquecer. Assim sendo, nós estamos aqui como que sendo novamente, a cada reencarnação, sendo submetido a provas. E nós, com essas crenças que nós ainda trazemos, acaba havendo aí, quando encarnados principalmente, pela questão dos instintos, nós acabamos colocando toda a nossa expectativa na questão material. Não que ela não seja importante. Ela é uma forma de evolução, ela é uma forma de crescimento, ela é uma forma de
coibir o ego, ela é uma forma de conviver. Se nós formos agraciados com esta situação, nós devemos administrá-la fazendo a gratidão e possibilitando que os outros possam também se beneficiar. Mas nós estamos aqui caminhando enquanto sintonia planetária numa esfera extremamente ainda obsessiva, com espíritos vampirescos que não querem a nossa evolução, que não querem que nós mudemos o nosso patamar mental. Então nós sempre ainda fazemos, quando nos deparamos, estamos lá fazendo a autossabotagem. Como é terrível essa situação. Nós nos lamentamos, pedimos a libertação. Quando ela nos chega, nós corremos para o fundo da sala e temos medo de viver essa liberdade. Então essa temática da felicidade às segundas-feiras é para que nós possamos encontrar a verdadeira liberdade. Liberdade é algo que compreende, que contempla nós conhecermos-nos a nós mesmos, nós administrarmos o nosso pensamento, sempre lembrando que, como nos diz Kardec naquela pergunta fatídica, interferem os espíritos em nossas vidas? Resposta da espiritualidade: muito mais do que podeis imaginar. Como nós somos então assediados por estas correntes que desejam que nós permaneçamos numa situação de vibração muito baixa, nós somos instigados ali permanentemente a cair em tentação. Por isso que no Pai Nosso nós oramos: não me deixeis cair em tentação. Não significa não deixeis vir a minha tentação, a nossa tentação, ela virá. Mas caberá ao nosso livre-arbítrio administrar essas, vamos dizer, essas iscas, administrar essas armadilhas de forma sempre a fazer o crivo maior. Eu gostaria que fosse feito a mim o que eu vou fazer para o meu próximo. Eu estou colocando Deus acima de tudo na minha vida? Estou praticando a gratidão? Estou lembrando-me dos ensinamentos do Cristo, quando ele diz que se alguém te fizer andar 1000 passos, caminhe 2000? Estou me recordando disso? Talvez aí eu comece a compreender o que é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é você ser dono de si, mas com conhecimento, com sabedoria, e não apenas de uma forma retórica, que é o que nós fazemos. Aquela situação dos fariseus, lá no templo, que Jesus narra, bordados com fios de ouro, tomaram 4 banhos, se purificaram, passaram perfumes, essências muito valiosas, imagine a época como que era isso, né? E lá estavam eles orando, batendo no peito, falando de Deus, mas o que fala Jesus do lado de fora? De nada adiantam esses hipócritas, porque ao saírem do templo, aqui fora serão os déspotas, escravizadores, serão usurpadores, escravizarão o seu semelhante. Quer dizer, de nada adiantou aquela manifestação que nós ainda fazemos. Nós somos muito ligados ao culto exterior, para os outros, mas o que vale é o culto interior. É a verdadeira purificação. Nós cairemos muitas vezes, não há dúvida. Não se penalize por isso. Não peçamos a perfeição, porque nós ainda estamos muito longe dela. Mas poderemos ir ganhando sabedoria, evitando essas armadilhas, permanecendo sempre na lei do amor, insistindo, fazendo ao próximo o que eu gostaria que fosse feito para mim, amando a Deus sobre todas as coisas. Aí eu começarei a sentir episódios e momentos de extrema felicidade, sem medo. Eu preciso tirar aquela ideia: quando tudo está indo muito bem,
alguma coisa de mal vai me acontecer. Mas não é assim. Quando tudo está indo muito bem, ficará melhor ainda, porque eu estou conectado com a espiritualidade da luz. Eu estou melhorando o meu padrão vibratório. Eu estou aprendendo a controlar a minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança. Eu estou me conectando com a espiritualidade presente 24 horas a meu favor. Então fica esta pequena reflexão para a nossa segunda-feira com o tema felicidade. Nós estamos seguindo esse livro aqui, é um livro muito interessante, um daqueles para ter na cabeceira. Ser feliz é tudo o que almejamos. E o seu autor, José Carlos de Luca, nos traz aí uma reflexão, um convite de uma forma assim muito gostosa, é um livro assim muito fácil de ser lido e ele usa inúmeros exemplos do dia a dia, sem sofisticação, mas que nos trazem realmente o que nós buscamos. O significado e viver a felicidade de forma intensa, sem medo de ser feliz. E assim será. E para este dia, então eu convido a vocês para que possam estar sentados, sentadas confortavelmente. Pode ser recostado, recostada, deitado, como você preferir. Inspire profundamente por 5 vezes, segure um pouquinho e vá soltando bem devagar. Inspira e solta bem devagar. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Este movimento nos auxilia a entrar em calma cerebral, em calma mental, para que possamos favorecer a conexão com a espiritualidade já presente ao nosso lado. Então, agora, inspirando e expirando, feche os seus olhos. Mentalize o sol nascendo. E assim, nós vamos nos conectando com a luz que leva embora a escuridão da noite, por caminhos que não enxergávamos, que não víamos cores, que não víamos direito por onde andávamos, e a luz do sol nos traz o caminho seguro, as maravilhas, as nuances das cores, os pássaros felizes, os riachos, quanta natureza, quanta beleza. Então, mentalizando este amanhecer, com um lindo jardim que você plasmará em sua mente, vamos ouvir atentamente a lição que José Carlos de Luca nos convida a refletir nesta noite, neste encontro fraterno. E assim será. Qual é o nosso tamanho? É a temática. Como se mede uma pessoa? Essa é a interessante pergunta que a escritora Marta Medeiros se propôs a responder. E o fez com a sabedoria que lhe é própria. Ela classificou as pessoas em grandes e pequenas, não obviamente pelo critério de peso ou altura, mas pelo grau de sensibilidade que elas demonstram. E veremos mais adiante o que isso importa para a felicidade. Num breve resumo, que não dispensa a leitura da crônica, Marta aponta que uma pessoa é enorme para você quando fala do que leu e viveu. Quando o trata com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravado, destravada. É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando se comporta de maneira pouco gentil, quando fracassa
justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a amizade. Prossegue Marta, afirmando que uma pessoa se torna gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto. É pequena quando desvia do assunto. Tocou-me profundamente quando ela escreve que uma pessoa é única ao estender a mão e, ao recolhê-la, inesperadamente se torna mais uma. Ao refletir sobre tudo isso, fiquei me perguntando, diz o autor, se sou uma pessoa grande ou pequena, única ou apenas mais uma. Qual é o grau da minha sensibilidade em relação ao próximo? Será que você também conseguiria refletir comigo nos convites de Zé Cara de Luca? Pensar sobre o nosso tamanho vale dizer sobre o tamanho da nossa sensibilidade em relação ao próximo. É vital para a felicidade que tanto almejamos. Afinal de contas, como diria Tom Jobim, vou te contar. Os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho, sozinha. Nas relações humanas, as coisas mais importantes, as fundamentais, somente o coração é capaz de entender. Quando Jesus recomenda, como regra suprema de vida, o exercício do amor, entre parênteses, aqui compreendido, o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Ele está querendo dizer que a felicidade está umbilicalmente ligada à nossa capacidade de amar, porque a felicidade se concretiza entre as pessoas, com as pessoas e para as pessoas. Tanto a felicidade como a saúde também se ligam diretamente à qualidade das relações que mantemos com os outros. Quando algo de muito bom nos acontece, não vemos a hora de contar isso para alguém. Não vemos a hora de compartilhar aquela emoção com uma pessoa querida. Não vemos a hora de celebrar e comemorar aquela conquista com as pessoas que torceram por nós. Não acredito que seríamos felizes vivendo numa ilha deserta, mesmo que todas as nossas necessidades materiais estivessem bem atendidas. E, também, na hora da nossa dor, não há conforto maior do que termos ao lado pessoas segurando a nossa mão, enxugando as lágrimas, animando o nosso coração ou simplesmente escutando o nosso desabafo. Quantas vezes nos sentimos sozinhos no interior da própria casa, mesmo cercados de todo o conforto? Tendo visto muita gente que, na hora da morte, quase não tem um amigo ou familiar por perto. Ninguém que lhes faça uma simples oração. Partem sob o olhar compassivo de enfermeiros. Estou convencido de que a felicidade, na sua raiz mais profunda, está associada à nossa capacidade de amar e ser amado. Ela depende não só do quanto sou capaz de cuidar das minhas necessidades, mas do quanto também sou sensível às necessidades do outro, procurando compreendê-las e atendê-las, sempre que possível, e me sentindo feliz com isso. Sem se descuidar de si, fazer o outro feliz é uma das maiores fontes de felicidade. Quando o filósofo Jean-Paul Sartre afirmou que o inferno são os outros, eu diria com todo o respeito que lhe merece que esta afirmação tem fortes aspectos egocêntricos. Já
que, apoiando-me no escritor russo Dostoiévski, o maior inferno é a incapacidade de amar. Somente quando não amamos, quando não somos grandes, é que as relações humanas se tornam fontes de sofrimento e infelicidade. Por essa razão, Marco Aurélio Dias da Silva, médico, afirmou com extrema acuidade: para os psiquiatras, a maturidade psicológica pressupõe um crescimento interior tal que o indivíduo esteja apto a ter um adequado controle de suas tendências egoístas, de sorte a lograr satisfazer as necessidades das outras pessoas e as do meio social em que se insere. Uma pessoa madura deve estar apta a dar, tanto quanto recebe, e deve extrair genuína e íntima satisfação do amor que dá. Esse capítulo é um pouco extenso, nós vamos concluí-lo na próxima semana, mas vamos recordar que empatia é preocupar-se com o próximo. É olhar para ele como você olha para você. E nós estamos perdendo isso. A nossa sociedade está doente, está enferma. Estamos extremamente egocêntricos. Pensamos em nós. Queremos eliminar os nossos semelhantes. Queremos que eles sejam dizimados. Segregamos. Fazemos todo tipo de separação. Ficamos julgando, esquecendo os conceitos do amor que Jesus nos trouxe. Isso, sabemos, está ligado à transição planetária, sim. Porque agora está sendo feita a separação do joio e do trigo. Não sejamos hipócritas, insistimos, como os fariseus. Sejamos cristãos verdadeiros, praticando as lições do Mestre no nosso dia a dia, não em cultos externos, não para mostrar para os outros. E isso compreende qualquer segmento filosófico religioso que eu possa estar seguindo. Não importa. Eu devo ser cristão é no meu dia a dia, na minha vida, ali, pelas pessoas que estão ao meu lado, praticando perdão, praticando não julgamento, estendendo a mão sem esperar nada em troca. Mas isto, pela lei da ação e da reação, já me trará uma satisfação, porque eu estarei me ligando às esferas crísticas quando eu amar de verdade o meu semelhante. E não também nos furtemos de sermos lembrados que para viver no mundo aonde estamos adentrando, o mundo da regeneração, lá já estaremos sendo muito mais convidados e exigidos a viver de forma dioturna a lei do amor pelo próximo. Não isso que nós fazemos hoje. Sendo donos da verdade, sendo absolutos, discriminando, não assim. Nós precisamos sim de união, é dar as mãos, é compreender Jesus, é viver Jesus, é tê-lo como nosso ídolo, como aquele que está nos convidando a todo instante para que abramos finalmente a porta da nossa cela, da nossa gaiola, porque ela não está trancada. Cabe a cada um de nós assim o fazer. Amemo-nos uns aos outros. Façamos o que Jesus nos ensinou. E aí seremos felizes. Felizes não importa com o que tenhamos na matéria. Não importa com as dificuldades que estejamos passando. Nós vamos ser felizes porque nós vamos nos dar as mãos. Nós vamos nos compreender. Não vamos mais ter esse sistema tão bruto, aonde você prefere ver uma pessoa morrendo de fome a deixar de gastar alguns milhões em armas para assassinar uma outra pessoa. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas é possível mudar.
Começa com a mudança de cada um. Não espere mudanças globais intensas. Mude você. Cada um que muda, muda muitos. Porque o exemplo do amor é contagioso. Ele é, acima de tudo, alegria e felicidade estampada na nossa aura, na nossa vida, na nossa caminhada. Que Jesus seja sempre o nosso ídolo. Não vamos nos deixar contaminar por esses obsessores vampiros, por essas esferas umbralinas que estão desesperadas nos assediando, porque sabem que o joio e o trigo serão separados. Que assim seja. E desta forma, eu convido a todos e a todas para que possamos, humildemente agora entrando em conexão com a espiritualidade, mentalizando aquele sol, mentalizando Jesus de braços abertos atrás do sol nascente. E ele vem em nossa direção e nos traz o amor, nos traz a inspiração, nos traz a sabedoria de que nós, amando-nos, nos amando e amando ao próximo, estaremos chegando mais pertinho de Deus do que possamos imaginar. E assim, dando graça em tudo aquilo que recebemos, nada nos faltará, porque o Pai tudo nos provê em nome do amor infinito. E vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, 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 gratidão. Que assim seja. Amém. Que Deus sempre, sempre ao nosso lado. Somos todos um, criados à imagem e semelhança do Pai. O nosso DNA é do amor, é da paz, é da esperança, é da irmandade. Não nos esqueçamos disso. E assim, concluímos o nosso encontro das segundas-feiras falando sobre felicidade. Mas vivenciá-la de verdade. Amanhã, terça-feira, não teremos a transmissão via Facebook. Postaremos, como de hábito, um slide e algum vídeo inspirador. E depois, na quarta-feira, com a permissão de Deus e da espiritualidade, aqui nos encontraremos para o autopasse e a limpeza fluídica de nossos lares. Até quarta, com a permissão de Deus, que assim seja. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.